Amigo, amiga, coisa boa. Hora do Se Liga, do nosso encontro com o Conselho de Notáveis. Hoje, time completo. Marcelo Pereira, designer Marcelo Pereira, o consultor Paulo Fraga, o publicitário Lula Vieira, o economista Manuel Tedim e o também publicitário Elísio Pires. E eu começo perguntando ao Marcelo Pereira. Marcelo, o que impressionou você, ou até assustou, sei lá, ou surpreendeu nessa semana que passou? Me conta, Marcelo. Eu fiquei pensando muito no incêndio lá do Borba Gato, né? O cara não era um sujeito dos mais legais, vamos combinar, né? Mas, assim, é uma mistura de ignorância histórica com oportunismo político, né? Porque era um cara de outro tempo, né? Enfim, foi uma figura importante mesmo, enfim, né? Ele foi um desbravador de sertões, ele não era nem genocida, nem caçador de escravos ou de índios, né? Ele estava procurando esmeraldas e diamantes e ouro. Ele foi um assassino, assassinou o representante do rei aqui e tal. Mas, enfim, é uma discussão que não é queimando a estátua que você vai ressignificar a figura dele ou mudar o passado ou mudar o presente, né? Que legitimidade um grupo que se autodenomina revolucionários da periferia, quem são esses caras, de onde vieram, foram eleitos por quem, né? Imagina se fosse o contrário, né? Se fosse um bando de evangélicos loucos e racistas que queimassem a estátua do zumbi. As pessoas que estão defendendo isso como um ato político iam defender também isso? Vai ter a mesma legitimidade? Quer dizer, né? É porque eu conheço muita gente que está defendendo um negócio desse porque tem a ver com as próprias crenças delas, né? Mas, enfim, eu acho uma coisa que me incomodou muito, assim, o oportunismo, a manipulação e a ignorância mesmo em torno da figura dele e tal, e o que representa. Tem duas figuras que eu acho que são figuras interessantes e que eu acho que são importantes para pensar essas coisas, que é o José Ortega y Gasset, que fala, que é aquele espanhol, né, liberal, um cara muito interessante, que falava, tinha a seguinte frase: o homem e as suas circunstâncias, né? Quer dizer, você tem que pensar o homem aonde ele está inserido. Tem um pensador também que é do século XVIII, que é o Giambattista Vico, que era um cara até conservador, ele não gostava muito. Ele tinha seus problemas lá com o iluminismo e tal. Ele foi o primeiro cara a sistematizar a ideia que você tem que, para você pensar a história, você tem que se despir da sua cultura e procurar vestir-se da cultura do tempo do cara que estava lá. A Bíblia está cansada de ter observações da pessoa e seus escravos. Eu recomendo, para entender realmente as atitudes do Borba Gato, no meu opinião, extremamente negativas, a leitura do livro, do segundo volume da trilogia de Escravidão, do Laurentino Gomes. Tem umas 3 páginas sobre Borba Gato. Realmente é uma figura destruidora. Ninguém está dizendo que ele era um cara bacana. Ele provavelmente, como a maior parte das pessoas da sua cultura e do seu comportamento e que fazia as coisas que ele fazia naquela época, eram pessoas cruéis. Imagina, o Atahualpa lá no Peru foi dizimado numa traição bárbara. Fizeram um acordo com o povo inca, tinham sequestrado o rei, fizeram um acordo. Quando chegaram lá, mataram todo mundo. Agora, o que você vai fazer? Você vai apagar essas pessoas da história? O que a gente vai fazer com Roma? Vamos destruir o Coliseu? Porque o Coliseu... O que acontecia no Coliseu? Botava leão para comer cristão, bicho. Gladiador era tudo escravo. Foi um período. Teve um outro período que os cristãos é que comiam os outros. Sim. Mas isso foi um pouquinho depois. Meu caro Paulo Fraga, o que impressionou você essa semana? Me conta. Além do que o pessoal está comentando, que faz todo sentido, há que se respeitar a história, não concordar com os personagens, né? Eu vou mudar o rumo da prosa um pouquinho e falar que esse negócio do chiqueiro da política brasileira está ficando cara demais, entendeu? Essa
reforma do chiqueiro, se assim a gente pode chamar, porque o fundo eleitoral, somado ao orçamento secreto, uma cerejinha de um novo Ministério do Trabalho com 200 e tantos cargos à disposição para negociar poder, é um verdadeiro absurdo, né? Você tem um presidente que está refém daquilo que há de pior na política brasileira e pagando um preço altíssimo e que recai em todos nós enquanto sociedade, né? Eu não estou entendendo sua surpresa. Ele disse essa semana que ele nasceu no Centrão, você viu? Pois é, eu vi. Verdade. Pois é. Agora, E outro ponto, só para a turma aí que quiser comentar, foi esse episódio da Joyce, né? Essa história. Que coisa, né? Que é uma coisa surpreendente. Eu não sei o que é que vai sair daí, não. Eu acho que vai dar novela da Globo, hein? a história está muito mal contada, tem todos os ingredientes para ter alguma mentira muito grande, algum problema muito grande atrás disso. Mas, por falar em fala presidencial, uma coisa maravilhosa foi o momento em que um dos apoiadores do Bolsonaro, no cercadinho, disse: é isso mesmo, presidente, ainda bem que o senhor é contra esse roubo dessa verba. Ele disse: não, peraí, não é bem assim. Ele vai reduzir para 4 bilhões só. Né? É a velha história. Eu fazia muito isso. Eu pedia para o meu pai o dobro do que eu queria. E o meu pai, quando eu era criança, ele, para me educar, dava só a metade, que era mais ou menos o que eu queria. O Bolsonaro está fazendo exatamente isso. Estava lutando contra o fundo lá, né? Para continuar achando que ia contra. Agora, já que a gente está falando em o que nós fizemos essa semana, eu pensei que eu ia morrer sem torcer por alguns esportes, que eu achava achatura. Ping-pong, esgrima. Que diabo de emoção pode haver numa esgrima? Mas no clima, arremesso de peso, disco, dardo, essas coisas, tiro ao alvo. Aliás, ao alvo. Tal Álvaro. Salve a Dona Irã, salve a Dona Irã. Mas olha, no contexto das Olimpíadas, nesse clima magnífico que estão essas Olimpíadas, a torcida pelo nosso pessoal, a boa performance dos nossos atletas, está dando até para aguentar tiro ao alvo. Lula jamais pensou que pudesse ver uma prova de surf. Ele entende tanto quanto eu, mas está vendo. E eu acho genial porque os dois comentaristas são brilhantes. Têm uma simpatia, um vocabulário muito gostoso e tal. Mas eles me explicam o que os caras fizeram certo, duplo carpado, tubular orgânico e tal, que parece economista falando. Não entendo coisa nenhuma. Por falar nisso, Manuel Tedim, o que impressionou você essa semana, Manuel? Ciro Nogueira, pelo amor de Deus. Fez campanha do Haddad no Maranhão. Petista roxo, é o PP linha do PT. E um cara que está sendo processado, ele tem 5 processos, não é isso? Por uma versação de recursos públicos. É um cara com a cara do Bolsonaro, evidentemente, né? Resumindo, um homem de bem, né? Um homem de bem. Não, ele é um homem de bens. De bem. Homem de bens ele é. Vamos ver se ele é de bem. Vai ter que provar o contrário. Meu caro Elísio Pires, o que impressionou você essa semana? Me conte. Olha, vou ser bem objetivo com uma frase de uma entrevista ontem ao Valor, né, do Paulo Guedes. Tem que avisar de quem é essa frase, porque vamos pensar que é algum comunista e tudo. É o Paulo Guedes, que disse o seguinte: o Estado brasileiro é uma fábrica de desigualdades. E é mesmo. Com certeza absoluta. Em relação ao fundo eleitoral, que estava se falando aqui, só para lembrar que o maior valor de financiamento de campanha da nossa história foi em 2014, que foi o último ano com financiamento de empresas. Lembra disso, né? Na realidade, foram 4,9 bilhões, o que é uma mixaria perto do que estão querendo agora para esse ano, né? Para o ano que vem. No meio dessa pandemia, no meio dessas reformas todas, ou tentativas de reformas, com esse jabuti que é essa verba aí para as eleições,
Mas, meu caro Elísio Pires, o que vinga, o que não vinga? Alguma coisa vai acontecer de boa para o povo brasileiro no meio desse rolo? Infelizmente, eu acho que não. Eu não tenho nenhuma dúvida que não vai virar aquele valor total que está. Ele já propôs botar 4 bilhões. E vai acabar acontecendo, eu não tenho dúvida disso. Agora, o grande sonho de todos nós era acabar com o fundo eleitoral. Não há nenhuma razão democrática para o Estado estar dando dinheiro. E outra coisa, o dinheiro não é para os candidatos, é para os dirigentes dos partidos, que distribuem a seu critério esse dinheiro. Né? É bastante diferente. Isso não faz democracia em lugar nenhum do mundo. Marcelo, o Elísio está achando que o Valdemar vai gastar mal o dinheiro, esse dinheiro, Valdemar do PL. Você acha que ele vai gastar mal? Será? É interessante isso, né? Porque isso é um sinal de fraqueza do Bolsonaro, né? Porque ele está completamente entregue ao Centrão, né? Centrão, e esse Centrão é diferente do Centrão de anos atrás, da Nova República. Esse Centrão é parecido com a Arena, né? Não, é parecido com o outro Centrão também. O outro Centrão também era parecido com a Arena. Aqui não é mais o PMDB que comanda. Sim, Não, mas esse aqui tem muito mais a ver com o PDS e com a Arena do que o PMDB. O PMDB é o PMDB. Não, o PMDB não tinha nada a ver com a Arena. E agora tem os militares também, né? Só que os militares eles inverteram, né? Eles estão numa posição abaixo do Centrão, né? Na época da Arena era o contrário, né? Então, assim, é um retrocesso muito grande, né? Tanto de prática, de ideologia, enfim. O Bolsonaro só está falando grosso ali no cercadinho, porque atualmente estão fazendo dele gato e sapato. É impressionante. Ele, para se manter no cargo ou se manter com alguma pretensão à reeleição, que é uma bobagem, eu não acredito, a não ser que tenha alguma novidade, ele está fazendo qualquer negócio. Não, e outra coisa que tem que se perguntar agora é o seguinte: para que partido o Bolsonaro irá? O único caso na história da humanidade que partido nenhum quer o cara. Mas eu tenho uma sugestão de nome de partido para ele. Eu tenho uma sugestão de nome de partido. Depois que ele recebeu essa alemã, né? Daquele partido lá da Alternativa para o Brasil. Alternativa para o Brasil. É que ele não sabe o que quer dizer alternativa, é isso. É verdade, é alternativa para o Brasil. É que ele... Lula, ele sempre fala assim, outra alternativa. Outra alternativa. Deixa eu perguntar aqui para o Paulo Fraga, que é pragmático nessas coisas. Paulo, ao que tudo indica, o presidente está nas mãos do Centrão nesse momento, e quanto mais ele se mexe, parece mosca em teia de aranha. Mais enredado ele fica, mais grudado ele fica. E agora ele não tem a simpatia de todas as Forças Armadas. Como é que ele toca esse barco para frente? Você que está acostumado a trabalhar em boas gestões, meu caro Paulo Fraga. Eu acho que ele não toca, né? Ele vai levando a vida do jeito que dá. Pegando o que vocês estão comentando, o Lula estava pontuando isso agora, um cara que é o presidente da República, que não consegue encontrar partido para se filiar, é um negócio inusitado, né? E o Poder Executivo, que tem o poder da banca, né, em boa parte, não na totalidade, é que comanda a festa. E, na realidade, quem está comandando a festa é o Centrão. Ele está virando refém e sendo manipulado pelos políticos de quinta categoria que a gente tem no Brasil, entendeu? E que estão predominantemente à frente das alianças políticas que o Poder Executivo está fazendo. Então, o presidente ele não sabe o que quer, não sabe para onde vai, ninguém quer, pelo tipo do fio desencapado que ele significa, entendeu? Então, é um drama absoluto, porque custa caro demais, porque a roubalheira está gigantesca e não vai dar em resultado nenhum, entendeu? Roubalheira gigantesca é uma expressão que a gente deve deixar registrado. Quer dizer, aquele governo que dizia que entrou para limpar a política, para não está provando que é mais chegado a um dinheirinho por fora do que qualquer outro, e alguns deles de extrema pequenez. Vai desde o cabide do emprego a negócios escusos de nível baixíssimo. É muito triste o que está acontecendo.
E a roubalheira que o Lula está comentando, a gente pode estender isso num meio que lato sensu, porque rouba os padrões éticos, rouba as questões ambientais, rouba a educação. Nós perdemos em tudo, nós não estamos ganhando nada. Nesse jogo só tem perdedor, que somos nós. Com certeza. Agora o CNPq pegou fogo, né? Pegou. Pegou. Acabou. Próximo deve ser a Cinemateca Brasileira, né? Porque tá lá também, já está anunciado que a qualquer momento pode ser destruída, porque está... Marcelo, não tinha backup, Marcelo. Inacreditável, né? Não tinha backup. O lugar onde está depositado os currículos. Toda a estrutura brasileira recorre para confirmar o passado educacional de alguém ou profissional de alguém. Eu tenho em casa uma cópia. Senão, eu estaria terrível. Incrível. Não. Pela expressão de como a gente lida com a nossa história desde sempre, passando mais recentemente pelo Museu Nacional, e agora com essa história aí, né? E a gente não tem o menor cuidado, com a nossa história, com aquilo que nos é precioso. Mas vamos aproveitar aí, eu sei que o papo vai render também, para o futuro, o que vem na semana que chega, os nossos notáveis do Se Liga. Manuel Tedin, se liga em que nessa semana que chega, meu caro? Essa semana que chega, eu me ligo na volta da CPI, né? Na verdade, começa nessa segunda-feira, né? Mas toda a articulação política em torno dessa volta, juntando com esse pedido do Gilmar Mendes, né? Para investigar o Braga Neto. Isso vai dar muito pano para manga. Eu não sei onde que vai dar isso, não. Estou preocupado. Eu acho que é uma semana agitada aí pela frente. Marcelo Pereira, se liga em que na semana que chega? Eu não sou tão fã de Olimpíada, mas eu tenho prestado atenção que nem o Lula aí, tenho acompanhado que nem a novela aqui, enquanto eu trabalho, enquanto eu estou aqui, fico ouvindo, né, e de vez em quando assistindo um pouquinho das Olimpíadas e também ligado na CPI até onde isso vai, até onde consegue desgastar o Bolsonaro, enfim, qual é o nosso futuro aí nas próximas semanas. Né? Lula Vieira, se liga em que na semana que chega? Eu me ligo nesses emocionantes jogos de ping-pong, esgrima, essas coisas movimentadíssimas, arremesso de martelo, tiro ao alvo. Não tem xadrez, não? Não tem. Não tem, porque é emocionante demais. E dama. Elísio Pires, se liga em que na semana que chega, meu caro? Estou ligadíssimo no que vai acontecer na sexta-feira, que eu não sei se todo mundo tomou conhecimento dessa reunião. Vamos ter uma reunião sobre clima importantíssima. É uma reunião do John Kerry, que foi escalado pelo Joe Biden para cuidar de clima, e é uma reunião com os governadores do Brasil na sexta-feira. Não é reunião com o presidente da República, porque o presidente da República não quer saber de clima, né? Então tem uma reunião coordenada pelo governador do Espírito Santo, mas uma reunião com governadores, virtual a reunião, evidentemente, com o John Kerry. Eu estou aguardando muito as conclusões dessa reunião, acho muito importante. Paulo Fraga, se liga em que na semana que chega, Paulo? Sem dúvida na Olimpíada, né? Por tudo que ela representa, pelo esporte, pelos valores, né? Eu me ligo nessa questão da crítica ao sistema eleitoral. O Marcelo pontuou isso no início da conversa. Não é possível que o presidente continue falando da maneira irresponsável. As instituições têm que se manifestar e têm que punir esse incapaz e esse irresponsável, entendeu? E o terceiro ponto, eu tenho que continuar ligado no rubro-negro, porque estão caminhando relativamente bem. Entendeu? Como diz o outro, fazer o quê, né? Tá bom. Sabia que não ia faltar esse comentáriozinho a respeito do meu amado Botafogo. Mas ele ganhou, viu? Tá Você viu? O seu ganhou, eu vi bem, ganhou também. Foi muito bem. Paulo Fraga. Graças a Deus. Paulo Fraga, Elísio Pires, Manuel Tedin, Lula Vieira e Marcelo Pereira. Esse timaço completo de notáveis
volta semana que vem para a gente conversar a respeito das coisas mais relevantes que aconteceram, que a gente acredita que possam acontecer e modificar a nossa vida, acontecer de forma boa para nós. Não deixe de dar seu like lá, se inscrever na nossa página. Se não gostou, dislike, comente, olha, não gostei disso, daquilo, quero sugerir esse tema, aquele outro. Tem surpresas aí no nosso Se Liga. Obrigado, rapaziada. Estejam atentos aos nossos programas, vejam os anteriores se você perdeu-os. Eles estão lá à sua disposição para você ter programa a semana inteira. E até semana que vem. Até lá.